Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 18. Eu quero ler a partir do versículo 15, que diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse canal, por essa ferramenta que permite que a Tua palavra seja divulgada. Essa palavra, meu Deus, que é inerrante, que é inspirada, que é infalível. Deus, nós cremos que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós cremos, meu Deus, que essa palavra, ela nos purifica e nos lava e que assim seja mais uma vez. Hoje, vidas, Pai, possam ter um encontro contigo, um encontro com a Tua palavra, com a Tua revelação, para que sejamos, Deus, transformados, para que sejamos, meu Deus, conformados à Tua imagem. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre o contraste. E que contraste é esse? É o contraste que há entre Pedro, representando ali a humanidade, e entre Jesus Cristo, Filho de Deus, a Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Quando a gente pensa em Jesus Cristo, Ele que é verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem, Ele vem a esse mundo e Ele apresenta para nós o padrão perfeito de humanidade, ou seja, Ele apresenta para nós o padrão que um homem deveria seguir, que um ser humano deveria seguir. E Jesus é essa expressão exata do ser de Deus, Ele é a imagem perfeita. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, essa imagem está corrompida, mas Deus, Jesus Cristo, é a imagem e semelhança, ou a imagem perfeita, a expressão exata do ser de Deus. E quando a gente olha para a humanidade, nós vemos as falhas, os defeitos, nós vemos os efeitos da queda, e há um contraste muito grande com a santidade, com a beleza, com a vida que há em Jesus Cristo. E esse contraste é exatamente essa oposição, essa diferença. Para ilustrar o que é um contraste, talvez você já tenha ouvido falar de exames de imagem com contraste. É quando aquele que vai fazer o exame, ele é submetido a um procedimento antes de ser injetado, né, numa substância intravenosa, para que quando a imagem de um raio-x, por exemplo, ela for projetada, o médico consiga ver a diferença, ele consiga ver um destaque que esse contraste, essa substância promoveu na imagem. Então você vai destacar algum ponto, alguma área da outra, através da cor que é diferente, através da luminosidade diferente. Então, o contraste, ele tem exatamente esse papel de distinguir. Você vai ver muito bem algo em detrimento de outro. Ou você vai conseguir ver essa oposição, essa diferença muito latente. Então, quando a gente percebe o que está sendo tratado aqui nesse texto, através do relato de João, nós vemos que Jesus Cristo ele está ali mostrando a sua santidade, a sua beleza, a verdade que há nele, e nós, em contraponto, temos um Pedro que nega, um Pedro que mente,
E nós vamos ver esse contraste hoje. E eu queria começar contextualizando você. Se você está acompanhando o Evangelho de João, você sabe que a gente já está nos momentos da crucificação, nos momentos que antecederam a crucificação, mas nós vimos no capítulo 17 Jesus fazendo a oração sacerdotal e antes, na mensagem anterior, nós vimos ali Jesus sendo levado pelos guardas, nós vemos Judas apontando Jesus para Jesus ser levado e agora nós, no versículo 15, temos essa cena. A cena agora de Jesus ali no local onde o sumo sacerdote o interrogaria e agora vemos Pedro e um outro discípulo que seguiram Jesus, acompanharam Jesus. Então imagine a cena, Jesus preso ali, levado pelos policiais da polícia do templo, sendo levado até em direção ao sumo sacerdote e Pedro e João acompanhando, ou melhor, Pedro e um outro discípulo que a gente vai descobrir que é João. Mas no versículo 15 diz, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Então, no versículo 15 a gente vê Simão Pedro e esse outro discípulo, mas um outro discípulo consegue entrar num pátio e Pedro não consegue. Nós vamos ver isso. E quem é esse outro discípulo? Primeiro, Pedro, discípulo que Jesus está sempre com ele e ele com Jesus, e um outro discípulo que aqui nós atribuímos pela tradição como João. Por quê? Porque nós vemos em todo o Evangelho de João que há algumas pegadas que João deixa para que ele aponte que ele estava presente em algum determinado momento. E essa pegada, essa evidência que ele deixa é não se referir a ele mesmo num texto que ele está escrevendo. Então João é o autor do Evangelho, e era um costume de o autor não se inserir na história propriamente. Então ele coloca uma outra forma de se denominar. E a gente vê isso, por exemplo, lá no capítulo 1, quando existem discípulos de João Batista que vão seguir Jesus, tem um discípulo que ali não é mencionado o nome, a gente pressupõe que seja João. Nós vamos para o relato da ceia e tem ali um discípulo sendo descrito como discípulo amado, e nós sabemos que é João. E agora também um outro discípulo. Então a gente atribui a João essa expressão onde o nome dele não é declarado e a gente crê, e há um grande número de teólogos que apontam para que João seja esse outro discípulo. E aqui diz que João, ele é conhecido do sumo sacerdote. Que espécie de conhecimento é essa? Esse conhecimento, queridos, diz respeito a alguém que tem um grau de intimidade com uma pessoa. Então, João, ele muito provavelmente tinha algum relacionamento com o sumo sacerdote Anás, talvez pela sua família, talvez por Zebedeu, o pai de João, que era um homem que, a gente vê que ele tinha servos, ele tinha um comércio de pesca e ali ele podia ter alguma influência ou talvez ter algum conhecido ou parente em comum. A gente não sabe propriamente, mas quando essa palavra é descrita, conhecido, não é só aquele que você conhece por vista ou que você tem algum nível de conhecimento dessa pessoa, não. É alguém que você tem um nível de intimidade um pouco maior. Então, há esse relato de que João tinha esse acesso até o sumo sacerdote. Então, no versículo 15, ele entra no pátio. E que pátio é esse, queridos? Nós vamos perceber que muito provavelmente esse local era a casa de Anás. Por quê? Porque esse pátio ele não era um pátio descrito como um pátio do templo, por exemplo. Muito provavelmente é um átrio, um espaço ali, um pátio que estava conectado à casa de Caifás. Então, João, tendo esse relacionamento, ele consegue adentrar na casa, ele consegue adentrar no pátio, onde Jesus estava sendo levado para ser julgado ali por Anás. Por que Anás, queridos? Porque no versículo 16 a gente vai ver o seguinte: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, queridos, nós temos que refrescar nossa memória de que havia, nesse tempo do primeiro século, uma questão envolvendo o sumo sacerdócio.
Nós sabemos pela história que o Império Romano ele interviu e ele depôs Anás da sua posição de sumo sacerdote. E como isso abala as estruturas da religião judaica, que não permitia nenhuma interferência, né, principalmente vindo de um povo pagão, para mudar ou tirar um sumo sacerdote. Então, apesar de Caifás, que era genro de Anás, estar oficialmente ocupando o cargo de sumo sacerdote, nós vemos que o Anás ainda tinha uma representatividade desse sumo sacerdócio muito grande. Então, muito provavelmente entre os judeus, entre os religiosos, ele ainda era considerado um sumo sacerdote. Por isso que João se refere a ele como sumo sacerdote. Então, Pedro fica de fora. Ele não entra na casa aqui do sumo sacerdote Anás. Ele fica de fora. Então João, que tinha acesso ao sumo sacerdote, que era conhecido do sumo sacerdote, ele volta, fala com a encarregada, uma empregada ali que estava cuidando da porta, e ele consegue trazer Pedro para dentro. Então essa é a cena que nós vemos nos versículos 15 e 16. Mas aí, queridos, a gente entra no versículo 17. E o versículo 17 é um versículo que a gente vê a primeira negação de Pedro. A criada ou essa empregada que estava ali encarregada da porta, quando ela vê Pedro passando, junto com João, que estava puxando ele para dentro, dizendo assim, esse aqui está comigo, pode deixar ele entrar. Aí ela olha para Pedro e diz assim, não é você também que é um discípulo desse homem aí, Jesus? E Pedro nega dizendo, não sou eu. Essa pergunta da criada, queridos, ela promoveu muito provavelmente no coração de Pedro um tom intimidador. Por alguns motivos, porque era como se ela estivesse desdenhando, ela estava dizendo assim, como se ela estivesse dizendo, você não é discípulo desse homem não, né? Desdenhando. Então isso trouxe uma intimidação para Pedro, principalmente porque haviam também pessoas ao redor, a gente vai perceber isso. Então, ele se sentiu ameaçado, eram pessoas que ele não conhecia. Talvez João já estivesse mais familiarizado com essas pessoas, mas Pedro não. Então, ele fica intimidado. E ele também se sente ameaçado porque ele foi o único discípulo que realmente feriu fisicamente alguém, ele atingiu a orelha de Malco. Então, esse cenário promoveu um medo, talvez um pavor em Pedro, uma intimidação, e ele vai e nega Jesus. E aqui, queridos, a gente vê esse primeiro contraste, porque quem era Pedro? Pedro não era um discípulo qualquer. Pedro não era um seguidor à distância de Jesus. Pedro era um discípulo íntimo, mas muito íntimo de Jesus. Pedro, ele estava nos principais episódios do ministério de Jesus. Ele foi aquele que estava no círculo mais íntimo de Jesus, porque Pedro viu Jesus Cristo glorificado junto com Moisés, junto com Elias. Pedro andou sobre as águas. Pedro estava ali nos momentos de maior tensão do ministério de Jesus Cristo. Mas, queridos, mesmo ele sendo esse homem que estava nesse nível tão profundo de intimidade com Jesus, ele vai e diz assim, não sou discípulo de Jesus, não sou eu. Ele mente, ele engana e ele mostra como há uma deformação ou há muitas coisas ainda a serem saradas, tratadas na vida de Pedro. Então, no versículo 18, nós vemos que os servos estavam ali, os guardas estavam ali naquele pátio, naquele átrio conectado à casa de Anás. E ali eles acendem um braseiro, porque estava frio e porque eles estavam querendo se aquecer. E Pedro estava ali no meio, se aquecendo também, no meio desses guardas, no meio desses servos. E aqui a gente pode ressaltar alguns pontos. E o primeiro deles é que é bem descrito esse elemento do fogo. E o fogo ele demonstra primeiro que tem alguma coisa que esse narrador, que aqui é o João, ele como testemunho ocular chama a atenção dele, ele olha, ele percebe, ele vê aquele fogo, aquele braseiro, ele usa essa expressão braseiro. E isso também demonstra que muito provavelmente era noite. E a noite ela diz para nós também que Jesus estava sendo levado para um julgamento atípico, para dizer o mínimo. Por que atípico? Porque era comum que aqueles que estivessem sendo julgados fossem julgados durante o dia.
Havia algumas exceções que durante a noite eram permitidos, muito por conta, né, de alguma necessidade de tempo. Então a gente vê que ali Jesus estava sendo julgado num momento de exceção. E João deixa isso registrado. Era noite, era o fogo que se acendia. E ali, queridos, estava frio. E eles estavam se esquentando, se aquecendo. Eles estavam no meio dessa fogueira. E eu lembro que eu fui a Israel, fui a Jerusalém num período de muito frio, num período de um inverno rigoroso, e eu passei ali nas ruas de Jerusalém, suportei talvez um dos maiores frios da minha vida. E naquele frio, eu lembro do sacrifício que Jesus Cristo estava sofrendo na cruz do Calvário. Ele também estava sofrendo um sacrifício, queridos, estava realizando um sacrifício e sofrendo num dia de frio. E por que é importante ressaltar que estava frio? Porque Jesus apanhou, Jesus sofreu, Jesus estava sem roupa, Jesus estava ali sofrendo. E eu te pergunto, é tranquilo apanhar? Não. Mas é pior apanhar no frio? Com certeza sim. Então Jesus Cristo estava sofrendo, apanhando num momento de frio, num momento onde é muito pior você sofrer essas condições. E a outra coisa é que João, ele também nos deixa um sinal de redenção. Porque esse braseiro, essa brasa, não está colocada à toa essa palavra aqui. Essa é uma expressão que João vai usar também no capítulo 21, quando Jesus se encontra com Pedro. O Jesus ressurreto se encontra com Pedro. Então, queridos, no capítulo 21 diz assim, no versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Então, quando Pedro vê Jesus, também nesse cenário há um braseiro, há uma brasa. Agora, não mais para mostrar a perdição de Pedro, mas a salvação de Pedro. Então, queridos, no versículo 19 nós vemos que a palavra do Senhor dizendo, então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Quando Jesus se depara com Anás, as perguntas dele giram em torno de duas questões. A primeira é dos discípulos e a segunda da doutrina. E sobre os discípulos, muito provavelmente, Anás estava interessado em saber porque ele provavelmente estava querendo saber a quantidade de discípulos, ele estava querendo saber o tamanho desse grupo, a força desse grupo, porque o medo principal deles era de ter algum potencial de conspiração, algum motim, alguma rebelião. Eles queriam preservar, queridos, esse status onde Roma, trabalhava juntamente com o Sinédrio, trabalhava juntamente com o templo, com o funcionamento da religião judaica e, de certa forma, era cômodo para essas autoridades, para esses líderes religiosos, essa situação pela qual Israel vivia. Mas a pergunta seguinte é sobre a doutrina. Ele quer saber a doutrina, ele está preocupado com a teologia, ele está preocupado em saber, muito provavelmente, o que Jesus Cristo pensava quando falava aquelas palavras sobre Ele mesmo. Ele estava preocupado, talvez, de levar o povo a uma apostasia. Ele estava preocupado de que o povo perdesse, essa direção religiosa que eles estavam construindo. Então, essas perguntas do sacerdote, do sumo sacerdote Anás, giram em torno dessas duas questões. E nos versículos 21 e 20, nós vemos Jesus declarando a Anás algumas coisas. Então ele questiona a respeito dos discípulos e da doutrina, mas Jesus agora responde e ele fala assim, a primeira coisa é, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Primeira coisa, queridos, Jesus não fala sobre os seus discípulos. E isso é um sinal glorioso de que Jesus estava protegendo os seus. Jesus estava protegendo os seus discípulos. Ele é o bom pastor que protege as suas ovelhas. Então Jesus Cristo não menciona os seus discípulos, ele protege os seus discípulos. Por mais que Anás estivesse perguntando, talvez com medo, querendo saber quem era, querendo mais informações, Jesus
passa por essa pergunta e protege os seus discípulos. E isso é muito lindo, indicando o nível de compromisso que Jesus Cristo tem com as suas ovelhas, a proteção que Jesus Cristo tem para com as nossas vidas. Mas a segunda coisa é que Jesus, ele fala para Anás que ele não estava escondendo nada, ele estava trabalhando e ministrando de forma clara, transparente. E ele diz: eu não falei nada em secreto. As minhas palavras, elas foram ditas em alto e bom som, em todos os lugares onde eu pregava publicamente, na sinagoga, no templo. E aqui é importante ressaltar que por mais que Jesus Cristo, ele dissesse algumas coisas em particular com seus discípulos, a gente vê isso no relato dos evangelhos, muito frequentemente, Jesus tratando de forma especial e de forma particular com seus discípulos, mas isso não significa que Jesus Cristo estivesse escondendo alguma coisa, não. Jesus Cristo estava com a essência da sua pregação muito clara, sendo divulgada na sinagoga, no templo, para as multidões. Isso é muito claro no Evangelho de João e nos outros evangelhos, onde a mensagem de Jesus Cristo e a essência dela é ministrada para todo o povo. E por conta dessa divulgação dessa mensagem de forma muito clara, de forma muito transparente, Jesus diz assim: por que você está me interrogando? Você podia ter puxado qualquer pessoa para falar com você, para explicar para você o que eu estou pregando, o que eu estou dizendo, qual é a minha doutrina, ou o que eu estou declarando. E isso tem uma implicação muito poderosa, ou duas implicações muito poderosas. A primeira delas é que Jesus Cristo, queridos, ele estava primeiro, talvez provocando Anás e os religiosos sobre a forma como ele estava sendo julgado. Porque o julgamento de Jesus Cristo, ele não estava seguindo talvez um protocolo que havia. Os estudiosos divergem um pouco a respeito disso, mas muitos deles afirmam que o protocolo, o rito, para que fosse julgado alguém diante do sinédrio ou diante das autoridades religiosas, ela deveria passar primeiro pelas testemunhas, para que depois o réu fosse questionado, arguído. E isso não é feito. Esse rito é quebrado, essa forma, esse devido processo legal não é respeitado. Então Jesus Cristo está falando: por que você está me interrogando? E muito provavelmente ele está provocando o sinédrio para pensar e refletir, ou melhor, provocando ali Anás e aquelas autoridades que estavam ali na casa dele para refletirem sobre esse julgamento. Não deveria passar primeiro por uma testemunha, porque qualquer pessoa da multidão, ou dos próprios discípulos, ou daqueles que estavam acompanhando o ministério de Jesus, poderiam afirmar aquilo que Jesus Cristo estava pregando, as palavras dele, a essência da sua pregação. E isso, queridos, não estava sendo colocado em jogo, não estava sendo respeitado. Eu lembro de um filme muito interessante chamado A Ponte dos Espiões, que conta a história de um espião russo que foi pego em solo americano e ele precisa passar por um julgamento. E ali havia uma dificuldade para se encontrar um advogado, até que um deles decide se colocar na posição de defender esse espião russo. Imagina uma nação toda em período de uma guerra fria, ferrenha, e eles estão ali todos contra o espião, mas em uma democracia séria, em um lugar onde se respeita a justiça, se respeita o processo legal, você vai ter que dar defesa, direito à ampla defesa, até para o pior dos piores. E esse filme fala sobre isso, sobre essa tensão. E aqui em Jesus nós vemos o desrespeito a um processo, um desrespeito à defesa de Cristo. E ele estava sendo interrogado e não foram trazidas testemunhas ali para que primeiramente fossem ouvidas. Mas agora nos versículos 22 e 23 nós vemos que quando Jesus faz essa pergunta, quando ele faz esse questionamento: olha, por que vocês estão me interrogando? Vocês não podiam interrogar outras pessoas? Ali um oficial vai, um daqueles da guarda, ele vai dar uma bofetada em Jesus. Isso é um golpe forte com a mão em Jesus Cristo. E aí Jesus diz assim: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então esse oficial, ele sabe dar um golpe forte em Jesus. E o que Jesus Cristo está falando é o seguinte: o crime de desacato a uma autoridade judaica, ele existia, ele era verdadeiro. Mas
não era com uma bofetada que você responderia esse crime, se fosse um crime. Então Jesus Cristo ele pergunta assim, olha, tudo bem, eu posso, se você acha que eu cometi um desacato a uma autoridade, que eu desacatei o sumo sacerdote, porque ele dá a bofetada e diz, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Mas Jesus disse, se eu por um acaso desacatei, por que você não traz isso como um testemunho desse mal? Ou seja, por que você não acrescenta essa acusação de desacato para que a gente possa julgar também esse desacato? Vocês estão entendendo, queridos? Deus está falando aqui, Jesus Cristo está falando aqui, vocês não estão nem respeitando se eu cometi um crime novamente, já estão me atacando, me bofeteando. Porque se eu cometi um crime, isso deveria ser colocado como mais uma acusação a ser julgada. Mas se eu falei de forma lícita, e obviamente era lícita, por que o tapa? Por que você está me ferindo? Porque eu não ofendi ninguém. E Jesus Cristo não ofendeu ninguém, queridos. Mas aí no versículo 24, Anás envia preso a Caifás, o sumo sacerdote. Aqui a gente entende essa dinâmica. Se ele estava na casa de Anás, agora que era um sumo sacerdote ali de forma mais representativa, agora ele está encaminhando Jesus para o oficial sumo sacerdote, que é Caifás. E por que oficial? Porque ele que estava em exercício e era ele que presidia o Sinédrio, era ele que era responsável por apresentar uma acusação legal a Pilatos. E no versículo 25 agora, nós voltamos para a cena de Pedro. Olha que interessante, queridos. João está verdadeiramente querendo trazer esse contraste. Que contraste é esse? O contraste daquilo que Jesus falou e daquilo que ele fez e o que Pedro falou. Nós voltamos à cena de Pedro. Pedro está lá, se esquentando no braseiro. E aí outra pessoa passa e pergunta, você não é um daqueles discípulos? E Pedro nega de novo. Queridos, sabe o que a gente vê aqui? Que Jesus Cristo estava no momento de maior aflição, sendo bofeteado, na presença das maiores autoridades, na presença, muito provavelmente, dos maiores policiais, dos maiores oficiais daquela guarda. Mas Jesus Cristo permanece verdadeiro. Jesus Cristo permanece enfrentando a dor que deveria enfrentar. Jesus Cristo não mente, Jesus Cristo não quebra nenhuma aliança, não quebra nenhum tipo de acordo, Ele é fiel e Ele é fiel até a morte. E aqui, queridos, diante desse Deus encarnado, Jesus Cristo, que é fiel, que suporta as aflições, que permanece verdadeiro, nós temos em contraste Pedro, um mentiroso, que nega, que não tem coragem de afirmar que é um discípulo de Jesus. E nos versículos 26 e 27, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Queridos, nós temos aqui pela terceira vez Pedro sendo omisso, sendo mentiroso, negando Jesus. Aqui ele estava agora diante de um parente de Malco, que é aquele que ele tinha cortado a orelha. E isso é mais um indício também de que João é o autor desse evangelho, porque ele é o único que identifica o nome de Malco, e isso significa que realmente ele tinha acesso ali àquele ambiente do sumo sacerdote, aquelas pessoas que estavam em volta do sumo sacerdote. E queridos, Pedro nega mais uma vez. Ele dá essa prova mais uma vez de que não permaneceu na verdade, de que foi hipócrita, mentiroso. E isso cumpre também as palavras do que Jesus Cristo havia profetizado, que no capítulo 13, versículo 38, ele diz assim, respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Isso se cumpre. Isso se cumpre para mostrar que Jesus Cristo governa, de que Ele é rei, de que Ele sabe de todas as coisas, de que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe, não é pego de surpresa em nada. Mas aqui nós vemos esse contraste muito claro. Pedro negando, Jesus afirmando.
Pedro fugindo, Jesus enfrentando. Pedro mentindo e Jesus na verdade. Queridos, esse é o contraste que nós vemos. E esse contraste diz respeito a nós. Porque quantas vezes nós fomos infiéis, sendo Jesus fiel na nossa vida? Quantas vezes nós somos corruptos e Jesus sendo justo juiz? Quantas vezes nós mentimos e Jesus é a verdade? E esse contraste, queridos, se não tivesse Jesus na cruz do Calvário, só nos traria desespero. Porque como nós poderíamos transformar esse contraste? Como nós poderíamos mudar a nossa circunstância, a nossa situação? Jamais conseguiríamos pela força do nosso braço. Mas para esse contraste tem uma solução. Jesus Cristo, o justo. Porque Ele vai à cruz do Calvário, queridos. E na cruz do Calvário, Ele assume as nossas culpas. Ele assume as nossas maldades, a nossa iniquidade. Ele assume o contraste. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo enfrenta aquilo que nós jamais poderíamos enfrentar. Ele enfrenta aquilo que Pedro, amedrontado, não pôde enfrentar. Ele vai à cruz do Calvário, se lança por amor a nós. E, queridos, quando Ele paga essa dívida na cruz do Calvário, Ele nos justifica, Ele nos declara justos. E é por isso que nas nossas iniquidades nós não teríamos acesso a Deus. Mas agora Jesus Cristo, Ele atribui os seus méritos a nós, Ele nos declara justo. Agora, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê no contraste das nossas maldades, mas Ele nos vê nos méritos e na justiça de Cristo. E esse contraste, queridos, ele é encerrado, ele é transformado, porque agora nós nos identificamos com Cristo e agora nós somos crucificados com Ele, não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. E eu quero te dizer, se talvez você hoje esteja no capítulo 18, percebendo a sua maldade, os seus erros, a sua iniquidade, os seus pecados, eu quero te dizer, o capítulo 21 é logo ali. Se Pedro esteve nesse capítulo 18 negando 3 vezes, páginas à frente, Jesus Cristo vai ao seu encontro para trazer perdão, para trazer restauração e para trazer transformação. Porque esse contraste, ele tem um fim na cruz do Calvário. Eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Muito obrigado porque nós temos esperança e temos vida em Ti. Eu oro pedindo, meu Deus, para que o Senhor nos leve à santidade, o Senhor nos leve a uma vida digna diante do Senhor. E, Pai, que nós tenhamos a consciência e o entendimento que sem Ti nada podemos fazer, que é o Senhor que transforma esse contraste que há entre a nossa forma de agir e aquilo que o Senhor, como homem nesse mundo, nos mostrou o padrão perfeito. E que nós, Pai, estejamos em Ti, porque sem Ti estamos perdidos, mas em Ti nós temos a certeza de que fomos declarados justos e temos acesso ao Pai. É o que eu te peço nessa noite, nesse momento, onde qualquer vida estiver tendo acesso a essa mensagem, que possa receber dessa boa notícia do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.